Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Nesses últimos dias, eu estou lendo do livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14 sobre simbiose espiritual. Naturalmente, o André vai trazendo compreensões lá de trás para que a gente pudesse entender a simbiose espiritual. Ele foi falando da simbiose das plantas, dos animais, simbiose útil, simbiose deturpada, ele vai fazendo como começou lá do princípio inteligente, e agora ele já vai falar da simbiose das mentes. Aí agora, nas mentes, para vir trabalhar, começar a entender essa parte da mente humana. E a lição hoje, no número 405, é a simbiose das mentes. É assim que o André diz. E eu vou lendo, às vezes, como o André diz, para não afastar do pensamento dele, que a intenção minha é dar destaque para o pensamento do André Luiz. Eu não estou dando para o meu, estou dando para o André Luiz. É ele que precisa ser conhecido, ele que precisa ser estudado, porque ele trouxe material para o mundo acadêmico estudar. E eles vão surpreender quando começarem a estudar o André Luiz. No mundo acadêmico oficial, da parte de ciência, eles vão ficar impressionados. Aí ele diz nessa lição: semelhantes processos de associação aparecem largamente empregada pela mente desencarnada. Ou seja, quando o espírito desencarna, ele tem mente, ele pensa. Então ele vem ainda tateando na existência além túmulo. Ele passa para o outro lado ainda tateando, ele não sabe nada. Somente aquele mais ignorante não sabe mesmo. Depois é que vai aprendendo com o correr do tempo. Amedrontada perante o desconhecido, ele passa para o outro lado, ele não sabe, não entende nada do que é que está vendo. Que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que chora a perda e demora-se colada aos que mais ama. Ele, como está ainda preso às pessoas que ficaram, e pessoas que ficaram entram do desespero, às vezes, não é por chorar não tem problema, o desespero é que tem problema. E esse desespero, essa frequência de desespero se une com a frequência dele e vai começar a haver sintonia. Aí ele compara, e qual o cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndice, o cogumelo vai lá para as algas e os apêndices dele, com as quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados. O espírito desenfaixado da veste física, ou seja, o espírito desencarnado, lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam a emanações do seu corpo espiritual. É como se ele quisesse viver ainda a vida fisiológica, orgânica, encarnada, aí ele não está mais, mas ele ainda sente, ele não entende, ele não faz por maldade. Como radícula alongada, os sutis, alavanca de força, subtraindo a vitalidade elaborada por eles no processo da biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Ou seja, é como se ele vai fazer um parasitismo mesmo. É uma simbiose, como se fosse lá a planta, como ele diz, a alga e o cogumelo. Como se verifica entre a alga e o cogumelo. A mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca
em face da sensibilidade excessiva com que se reveste, passa a viver, enquanto perdure, semelhantes influência necessariamente protegida contra o assalto das forças ocultas ainda mais deprimentes. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos problemas, em plena atualidade, ele diz ainda, encontramos problemas da mediunidade, que é a mediunidade que faz esse encontro entre espíritos, encarnado e desencarnado, evidente, ou da irreconhecida, destacando cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a culto estranho em matéria de fé. Por isso que, na verdade, você vê às vezes, como diz, o sujeito é inteligente e está fazendo coisas que o espírito está mandando fazer, mas sem lógica, vai matar o galo, vai matar o bode, é coisa. Intimamente aprisionado a culto estranho em matéria de fé, as quais padece a intromissão de ideias de terror, ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhe dominam a mente por meio de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior. É o estudo que vai libertar ela, para entender. São pessoas, às vezes, inteligentes. Se ele frequentasse o centro espírita, participasse de grupo de estudo, ele ia se libertar disto. Quando não se mostra apática em perigosos processos de fanatismo, inofensivos e humildes, mas arredada do progresso que lhe garantiria a renovação. Então, às vezes, esse encontro, às vezes por afinidade, pode ser parente ou não, conhecido ou não, mas essa afinidade faz esse encontro. Mas esse encontro, a depender da ignorância, você fica mais fácil de ser manipulado. Por isso, conhecer a verdade vai libertar. É assim que Jesus fala. Então, às vezes, o estudo da mediunidade abre um leque do novo entendimento para isto, porque é como o André Luiz está sabendo, simbiose das mentes, e você vê muito as pessoas buscando coisas, às vezes, externas, para se equilibrar, e ele fica sem entender por que tem que fazer daquele jeito, e as pessoas vão, se ele estudasse, ele ia se libertar daquilo, daquela, ou por ignorância ou por maldade, às vezes, que existe a simbiose, que às vezes é por maldade. Mas ele não para aí, ele vai avançar para você poder entender mais isto sobre a simbiose espiritual, porque isso vai ser muito importante dos capítulos sobre mediunidade. É muito importante esse entendimento, para ver como é que isso é feito vagarosamente. O André Luiz traz muitas informações sobre isto. Até o próximo encontro.